Temas livres. Quem faz a primeira pergunta é o candidato Expedito Júnior. Qual o assunto, candidato? E 30 segundos para a pergunta. Energia. Mas antes da pergunta, eu queria só dizer ao candidato que esse processo que ele anunciou, ele já perdeu de novo. Ele não está nem sabendo ainda. Aliás, perdeu tudo que entrou na justiça. E quem está dizendo que ele é ligado ao ex-governador é a própria justiça. Candidato, nós somos hoje um dos maiores produtores de energia do país. Porém, o nosso povo paga uma das tarifas mais cara do país. Qual será a sua política para achar um meio termo e baixar essa taxa para a nossa população? Veja bem, realmente a nossa taxa de energia aqui ela é muito cara, né? Eu vejo isso na minha conta de luz também quando chega na minha casa. A gente precisa trabalhar nisso sim. E como fazer isso? Primeiro, a gente tem que gerar renda no às nossas pessoas para que possam realmente ter condições de pagar as suas energias. A gente vê aí ao longo do nosso estado, em locais bem empobrecidos, que as pessoas ainda se utilizam de ligações que não são as convencionais, né? E isso acaba encarecendo a energia para todos. Então, se a gente gera renda, a gente vai conseguir também permitir com que as pessoas tenham condições de pagar sua energia elétrica. Inclusive, é um chamado, é um pedido de algumas das comunidades que eu visitei. Eles querem ter condições. Outra situação também é nós trabalharmos para que nós temos o linhão. O linhão que foi feito aí, né, inclusive lá para trás, né, em quem o senhor já apoiou. Então, esse linhão, ele leva corrente contínua dentro das suas linhas e não permite que isso seja levado para as comunidades, porque para que você possa rebaixar, tem que ser a corrente alternada. E para fazer essas subestações, é necessário que se gaste muito. Vamos trabalhar para encontrar a solução e atender a necessidade da nossa população, sanando os erros lá de trás. Candidato, eu perguntei como é que você ia propor uma política para baixar o preço das tarifas de energia, que nós temos 2 megas usinas no nosso estado e estamos proporcionando a maior taxa de energia para a nossa população, candidato. Eu não perguntei sobre geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda é uma necessidade. Primeira coisa que eu vou fazer é liderar um processo junto à bancada federal, porque hoje o que acontece é, como o pré-sal, o estado que gera o pré-sal, ele também fica com o ICMS. No caso da energia é o contrário. Nós é que produzimos a energia, o estado de São Paulo é que recebe o ICMS. Isso não pode existir. Nós temos que ter o apoio da nossa bancada federal para que nós possamos trazer isso de volta para o nosso estado. E aí propor uma taxa mínima para a nossa população, principalmente a população de baixa renda, candidato. É isso aí, candidato. O senhor não entendeu a minha resposta. Eu disse que para poder trazer a energia e barateá-la, é necessário que a gente sim faça as subestações e leve até a nossa população, podendo baratear o custo dela. Mas para isso nós precisamos de recursos para fazer essas subestações, aquelas que ficam lá na estrada. E outra coisa, a questão do ICMS, é claro, evidente que ele é utilizado lá em São Paulo sim. E é claro que nós vamos usar a nossa segunda maior bancada para poder propor a mudança. Mas antes nós precisamos levar a energia à nossa população. A gente não pode tentar desviar a atenção, não. Assim como o senhor tentou falar que a Polícia Federal já proibiu a utilização da polícia comunitária. É uma coisa inverídica. A Polícia Federal não interfere nas ações da Polícia Militar. Vamos levar a verdade, candidato, ao nosso público. Vamos falar a verdade, não vamos criar, como por exemplo, a que se faz é que se paga, não. Tá certo? Vamos juntos. O senhor segue com os microfones abertos, porque é a sua vez de fazer a pergunta. Qual é o assunto? E 30 segundos. Combate à corrupção. Candidato, vamos falar então da combate à corrupção. Como é que o senhor pensa em combater a corrupção no nosso estado? Candidato, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que fortalecer os nossos órgãos de controle. Nós temos que fortalecer a nossa controladoria do Estado, nós temos que fortalecer a nossa auditoria do Estado de Rondônia, os controles internos do nosso Estado, aparelhando, dando a eles tecnologia,
para que nós possamos fazer frente à corrupção no estado de Rondônia. Obras paralisadas, o recurso mal aplicado, os desperdícios de dinheiro, isso também é corrupção. O jeitinho que se dá na administração, favorecendo alguns, isso também, candidato, isso também é corrupção. Outra coisa, nós temos que trabalhar fortemente para fortalecer ainda mais as nossas parcerias com o Tribunal de Contas do Estado, com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria Geral da União, com o nosso Ministério Público do Estado de Rondônia, que, aliás, faz um grande trabalho para o nosso Estado, e também com o Tribunal de Justiça do nosso Estado, candidato. Eu fico imaginando como alguém que já foi cassado, que já perdeu o mandato, tem coragem de falar sobre combate à corrupção. E depois ele vai dizer que a matéria é requentada, mas tudo bem, é a forma que ele tem de tentar desviar a atenção. Mas vamos lá. Nós vamos criar uma comissão especializada em combate à corrupção, eu já citei isso está escrito, inclusive. Nós vamos criar uma ouvidoria e uma delegacia. Lembrando que eu não tenho empresa de vigilância, né, que atua dentro do Estado e outros locais não. Eu vou trabalhar pelo povo e para o povo. Nós vamos, sim, jogar duro contra a corrupção. Vamos criar uma equipe multidisciplinar de todas as áreas, junto inclusive com as polícias, para que a gente possa levantar cada detalhe do que foi e do que está sendo feito e que se pretende fazer no Estado. Não vamos permitir isso. Vamos jogar duro, tolerância zero para a corrupção, para que sobre dinheiro para toda a nossa gente e possamos trabalhar dignamente. Candidato, eu não vou mais nem discutir essa questão da minha cassação, porque você sabe que isso foi um processo armado. Você sabe disso. Agora, eu nunca tive o meu nome envolvido em desvio de dinheiro público, jamais algum escândalo dessa natureza, diferente de você, que está aqui. Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 02572, você pediu para consultar o Google, 02572, eles estão querendo saber onde é que está os 37 milhões da Seijus. Está aqui, candidato, eu não posso mostrar, mas eu posso disponibilizar para a imprensa amanhã. Outra coisa, será que você vai fazer, o jogo duro que você vai fazer, igual aquele cidadão que você mesmo disse, que você recebeu uma oferta de propina e simplesmente passou a mão na cabeça dele e falou, vai embora, meu filho, eu não quero propina. Diga o nome da empresa, então, e diga realmente se você, como coronel, você prendeu o cidadão, porque você é a autoridade máxima no Estado. Esse é o jeito de você coibir a corrupção no Estado de Rondônia? Candidato Expedito Júnior, o senhor também segue falando, é a sua vez de fazer a pergunta. Qual é o assunto? Eu vou falar sobre agricultura. 30 segundos. Hoje nós temos vários produtores endividados no nosso Estado, por conta das políticas de multas do governo do Estado, da SEDAM e também do IDAROM. Multas essas abusivas. Qual é a sua ação do seu governo para que você possa resolver esse problema? Antes de mais nada, eu quero dizer que esse processo, né, do Tribunal de Contas, olha aí o processo que ele falou, se trata sobre o crescimento em material, né, em bens da Secretaria de Justiça e por uma falha contábil deixou-se de se colocar. Na verdade, não saiu, entrou, é o contrário, entenderam? E nós já encaminhamos, inclusive, a explicação ao Tribunal de Contas. É tentar desviar a atenção das nossas pessoas. E quanto à questão que ele falou aí, que eu não prendi, eu estava com o pé operado. Não era uma empresa, era uma pessoa. Infelizmente, eu não pude fazer isso. Às vezes acontece. Mas vamos lá. Vamos lá. Sobre a questão das multas, eu sou contra. Nós precisamos dar condições da nossa população trabalhar. Eles precisam ter condições de trabalhar. Não se pode, eu sou contra essa história, de inclusive eles compram maquinários e se cortarem lá, às vezes equivocadamente, alguma árvore, eles perdem esse maquinário, que são destruídos. Claro que a gente tem que conservar o meio ambiente, mas Deus colocou o homem aqui nessa terra para que ele conduza tudo que existe sobre ela. E nós vamos trabalhar assim, respeitando o nosso homem do campo,
impedindo o excesso de multas e fazendo com que as secretarias de meio ambiente e também da agricultura trabalhem juntos pela nossa gente. Candidato, eu vou fazer o Refis Rural para dar a oportunidade para zerar a inadimplência dos nossos produtores e dando a eles a oportunidade de fazer mais investimento no nosso estado. Mas quando eu falei que corrupção também é dar o jeitinho, eu vou falar ao servidor público do nosso estado. Você que está para receber a sua pecúnia, que você não consegue receber, ele deu o jeitinho de receber 212 mil reais de pecúnia. Aliás, 6 pecúnias foram pagas. Está aqui a cópia dos processos também. E tenho também vários outros processos do Tribunal de Contas aqui, que durante todo o debate eu vou falando sobre os processos que estão no Tribunal de Contas. Para quem se apresentava, que não tinha nenhum processo, e consegue driblar, às vezes, dando um jeitinho, enquanto você, que está, às vezes, com câncer, precisando receber, você não recebeu. Mas ele deu o jeitinho e recebeu. Isso também é corrupção. Não, isso não é corrupção, isso é fraqueza moral do meu oponente. Eu quero dizer que nada disso que ele está dizendo aqui é verdade. Consultem o Tribunal de Contas. O que existe são processos, são cobranças naturais que todo secretário tem. Em relação à licença prêmio em pecúnia, depois de 32 anos de serviço, é claro que a gente entra com requerimento, porque você não vai poder gozar as férias que você não tirou, a licença prêmio. E eu, como secretário, inclusive, liberei a licença prêmio de muita gente. Não é corrupção, não houve jeitinho, tem um processo legal, tá bom? Em relação a tudo isso que ele fala, são falácias. O que ele tenta é desviar a atenção das pessoas de bem. Não acreditem em mentiras, busquem a verdade. Vai até o Tribunal de Contas, vai no Tribunal de Justiça. Eu nunca fui ficha suja. Ele já foi. Teve a ficha limpa agora, mas porque cumpriu pena de 8 anos, por isso ficou afastado. Coronel, é a sua vez de fazer a pergunta. Qual é o tema? Vamos falar sobre ciência. 30 segundos para a sua pergunta. Você tem algum projeto para uso da tecnologia, para aumento da segurança pública? Candidato, primeiro é o seguinte, quero deixar bem claro para você que eu realmente sou ficha limpa. Tive o meu registro deferido pela Justiça. E eu não estou mentindo, não, quando eu falo aqui dos seus processos. Não estou mentindo, porque está aqui o processo que você recebeu de 212 mil de pecúnia e que vários servidores do nosso estado, até hoje, tem até um decreto que não pode sair, porque só pode sair para as pessoas que estão com a doença grave. Só sai nesse sentido. Eu não sei qual a mágica que você fez para você recebê-los. Outra coisa, nós temos aqui, vou aproveitar para você que está em casa, processo 03390 do Tribunal de Contas, processo 0240816 do Tribunal de Contas também, processo 02572 também do Tribunal de Contas. E o que é pior, candidato, eu estou com a sua ficha de trabalho na Polícia Militar. Você tirou 3 anos, está aqui a tua ficha, amanhã eu vou disponibilizar para a imprensa. Você tirou 3 anos de licença para não poder trabalhar. Licença de saúde, 3 anos. Foram 1.080 dias. Candidato, sua réplica? Gente, mudou, fiz a pergunta sobre ciência e tecnologia, né? Mas a fraqueza moral e tentar desviar. O que ele quer é trazer a sujeira dele, né, e tentar me fazer ficar sujo como ele. Mas isso não vai acontecer. Em relação, realmente, eu fiquei doente. Eu tive um traumatismo craniano, perdi movimento no meu braço direito, da minha perna esquerda, e infelizmente eu não pude trabalhar. E isso me deu muita tristeza. Eu pedi a Deus todos os dias que me desse condições de recuperar a minha saúde. E Ele assim atendeu. Eu sou grato a Ele e não vou, de forma nenhuma, mentir aqui não. Fiquei afastado, mas não por 3 anos. Fiquei afastado por 1 ano e depois eu comecei a trabalhar porque eu não queria ficar parado. E eu tenho testemunhas e tenho provas disso, inclusive escalas de serviço guardadas.
né? Nós vamos falar sobre ciência e tecnologia? Não, não dá, porque infelizmente o candidato desviou a atenção daquilo que seria importante para você, população. Deve ser a ficha dele, de trabalho dele, deve ser fake news também, entendeu? Como ele fala tudo que é fake news, mas amanhã eu vou disponibilizar para a imprensa todos os seus processos que estão aqui. Na verdade, ciência e tecnologia, nós temos hoje a FAPERO, que quando na sua criação da FAPERO, nós tínhamos que investir até 1% do orçamento, até 1% do ICMS do Estado na FAPERO, para que pudéssemos fazer estudos, principalmente nós que somos grandes investidores do agronegócio, fazendo parcerias também com a Embrapa, com a Universidade Federal, para que nós pudéssemos melhorar a genética do nosso gado, melhorando também a genética dos grãos. Enfim, ninguém consegue trabalhar no escuro, ninguém consegue trabalhar sem informação. Para isso, nós temos que investir em tecnologia também no estado de Rondônia. Obrigado, candidatos. E chega ao fim o terceiro bloco do nosso debate.